Amém? Boa noite! Boa noite! Tudo bem com vocês? Tudo, Senhor. Para começar essa pregação hoje, esse momento, eu quero te convidar já a olhar para a pessoa que está do seu lado e você vai falar assim para ela: Ei! Ei! Não importa quanto tempo você tem de caminhada, Deus ainda quer mais. Amém? Se por acaso a pessoa que está do seu lado veio pela primeira vez, você já aproveita para desejar as boas-vindas, obviamente. Gente, deixa eu me apresentar para vocês. Eu me chamo Pedro. Oi, Pedro. Mais conhecido como Pedrinho. Oi, Pedrinho. Eu tenho 21 anos. Só isso. Graças a Deus. Faço parte do grupo de oração Nova Aliança em Marialva. E namoro a Ana Francisca, que está ali no fundo ali. Quase que se escondendo. É isso aí, apontou certo. Apontou certo. Eu preciso partilhar com vocês que essa é a primeira vez que eu estou no ambão, que eu fico maior que o ambão. Isso é uma vitória na minha vida. Tô brincando. Gente, eu queria começar essa noite de hoje contando para vocês uma história. E essa história ela não é minha. Eu vou contar para vocês brevemente, porque vai servir de inspiração para tudo aquilo que o Senhor tem para falar para minha e para a sua vida nessa noite. É a história de Santa Rita de Cássia. Santa Rita de Cássia, desde criancinha, e conta os relatos que tinha o pai e a mãe de muita oração. Então, desde criança, Santa Rita de Cássia aprendeu dentro de casa o que era ter uma vivência com Jesus. E desde criança ela tinha esse desejo, o desejo de ser de Deus, mas ela também tinha o desejo de se consagrar à vida religiosa. Porém, todavia, contudo, entretanto, como era de costume naquela época, Santa Rita de Cássia ela foi prometida em casamento. E com muita obediência, ela se casou, depois de um tempo, mas Santa Rita de Cássia então veio a se casar. E o seu esposo não era convertido. O seu esposo não tinha uma vivência, a mesma vivência da qual ela tinha. E então ela começou a rezar. E ela rezava pelo seu matrimônio, ela rezava pelo seu esposo, e ela rezava com muita intensidade, muita profundidade. E aí, além disso também, Santa Rita de Cássia veio a ter 2 filhos. E ela passou então a viver isso como uma missão na vida dela. Rezava pelo casamento, rezava pelo esposo e rezava pela conversão dos filhos. Rezava pelo casamento, rezava pela conversão do esposo e rezava pela conversão dos filhos. Seu esposo, alguns anos depois já de estar casada, ele veio a falecer. Mas antes de morrer, Santa Rita de Cássia teve a graça de viver alguns anos ao lado dele, com ele sendo convertido, com ele fazendo obras de caridade, porque fruto de uma oração de perseverança, de quem continuou e de quem rezou todos os dias, Santa Rita de Cássia conseguiu ver no esposo a conversão dele e também as obras que isso foi gerando dentro do próprio matrimônio, da família dela, mas também para as outras pessoas. Só que Santa Rita de Cássia não parou de rezar pela família dela, porque ainda tinha os filhos dela. E continuou rezando pelos 2 filhos que ela tinha. Continuou rezando pela conversão dos filhos, que também vieram a adoecer. Mas ela também teve a graça de, antes de ver os filhos morrerem, ver os filhos convertidos. Morrem os 2 filhos de Santa Rita de Cássia, mas uma certeza que ela tinha no coração era de que os 2 filhos estavam no céu. Porque Santa Rita de Cássia perseverou na oração e conseguiu, ao final da vida, tanto do esposo, mas também dos 2 filhos, ter os 3 convertidos, fruto da oração de Santa Rita. E aí, se você acha que acabou por aí, não acabou. Porque se você ver a imagem de Santa Rita de Cássia, você pode ver que ela está de hábito, certo? Sim ou não? Sim. Pois bem, então depois disso, depois do marido morrer, depois dos filhos morrerem, foi um pouquinho difícil ali, mas ela conseguiu entrar no convento. E aí sim viver de fato a vocação da qual ela sonhava desde criança, que era a vida consagrada, se entregar inteiramente a Jesus Cristo. E aí, dali para frente, só a história a gente conhece, Por isso que é
conhecida também como a Santa das Causas Impossíveis. Por que eu contei essa história para você nessa noite? Porque essa história vai servir, meu irmão, minha irmã, para mim e para a sua vida como um exemplo de perseverança. Porque aquilo que o Senhor tem para falar para mim e para você, através da vida de Santa Rita de Cássia, é que ela não desistiu, mas ela perseverou em todos os estágios da vida dela. Perseverou quando era criança, perseverou quando estava casada, perseverou quando foi mãe e perseverou também quando se consagrou na vida religiosa. Não deixou em momento algum a vida de oração. Queria te convidar a pegar comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 13. Tem problema desse aqui? Não, o degrauzinho aqui? Só para saber. Agora o ambão já fica do mesmo tamanho, entendeu? Agora já fica mais, sim, parecido comigo. Amém ou misericórdia? Amém. Tá bom, eu perguntei para vocês, mas eu que me perdi agora. Mateus 24, 13, vai dizer assim para nós: quem, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. É só esse trecho para nós. E eu quero contextualizar você um pouquinho daquilo que está acontecendo antes. Se você voltar um pouquinho na sua Bíblia, não sei se a Bíblia de vocês tem o título, mas na minha vai aparecer as perseguições. Porque aqui, o que está acontecendo é que está sendo narrado de quando os cristãos, ou seja, quando nós, na nossa vida, buscando intimamente ao nosso Senhor Jesus Cristo, o que vai acontecer. Nós sempre dizemos nas pregações de encontro de experiência de oração, que o de vocês é o Ignis, Não sei se vocês já receberam aquela lembrancinha, é que agora sim, é coisa mais antiga na verdade, mas sempre tinha aquela lembrancinha assim, na contramão do mundo, na mão de Deus, um negócio assim, Pelo menos lá em Marialva eu recebi, era um carrinho assim, e sempre tinha essa frase assim. Porque ser de Deus nos tempos de hoje não tem sido fácil. E para nós cristãos, para nós católicos, é de fato viver a contramão do mundo. O caminho de Deus hoje para nós é de fato viver aquilo que o mundo não prega. É ir de fato na contramão. E aí, é esse o contexto da palavra para nós hoje. Mas se você voltar ali um pouquinho no versículo 12, eu queria chamar a atenção para você só em algo que vai dizer assim: a iniquidade se espalhará tanto que o amor de muitos esfriará. E eu queria te chamar a atenção porque aqui vai dizer para nós que a iniquidade se espalhará, ou seja, a indiferença se espalhará tanto no coração das pessoas, na vida das pessoas, que o amor ele vai se apagando, o amor ele vai se esfriando. E toda vez, quando eu li essa parte aqui, eu rezava por esse momento, eu lembrava de uma frase que tinha, o Rafa vai lembrar, uma frase que tinha no status do Victor, do WhatsApp dele. Você lembra? É uma frase que ficou um tempão. No status do WhatsApp do Vitão, que dizia assim: esfriamento é uma irresponsabilidade. Porque eu e você temos a responsabilidade, na minha e na sua caminhada, na minha e na sua vida espiritual, de manter a nossa oração pessoal, de não desistir dela, mas de insistir. E de manter o meu e o seu coração queimando todos os dias, assim como nós cantávamos há pouco. Porque esfriamento é uma irresponsabilidade. Perseverar, para que o amor não se apague em nós. Perseverar, para que o amor não se esfrie. Perseverar, porque o fogo não pode apagar. Amém? Amém. Continuando então, e olhando também para a história de Santa Rita, nós vemos que, de fato, isso que nós estamos conversando aconteceu em todas as etapas da vida dela. Santa Rita não deixou com que o amor apagasse, com que o fogo apagasse, porque ela foi prometida em casamento.
Santa Rita não deixou que, porque não aconteceu aquilo que ela sonhava, porque não aconteceu aquilo que ela rezava no coração dela, porque aconteceu algo que os pais dela gostariam que acontecesse, ela não desistiu. Ela não deixou com que esse amor apagasse, ela não deixou com que esse fogo apagasse. Por isso, perseverar, meu irmão, minha irmã, é insistir, que é exatamente o oposto de desistir. E nós temos vários exemplos sólidos, mas hoje eu vou trazer para vocês, além do exemplo de Santa Rita, 2 exemplos que foram trazidos na oração do núcleo do grupo de oração de vocês. Primeiro, a perseverança dos apóstolos que ficaram em Jerusalém até o cumprimento da promessa. E que se não fosse os apóstolos ficando em Jerusalém até o cumprimento da promessa, talvez nós não estaríamos vivendo o que nós vivemos hoje. Outro exemplo sólido para nós, para mim e para a sua caminhada, é a vivência da perseverança dos santos, que ao perseverarem na graça, alcançaram a salvação. E assim como vai dizer, já disse a palavra para nós, assim como nós lemos, aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa foi a vida dos santos da nossa igreja. Pega lá a história do seu santo de devoção, pega lá a história de um santo que você conhece, você pode ter certeza que você vai ver alguém que perseverou até o fim e ali alcançou a salvação. Porque não deixou com que o amor apagasse, porque não deixou com que o fogo apagasse, mas insistiu em vez de desistir. Eles não foram frouxos na fé. E muitas vezes eu e você temos sido essas pessoas que são frouxas, seja na conquista ou seja no fracasso. E eu vou te explicar o porquê. Muitas vezes nós rezamos buscando alguma conquista, e você não está errado. Mas aí você faz jejum, você faz penitência, você faz novena, você faz... nossa, você quer arranjar uma namorada de Deus. Aí, cara, você faz tudo que você nunca fez na sua vida. Mas aí quando você conquista, você para. Fez durante aquele período, conquistou, parou, não persistiu. Fez jejum na sexta-feira, fez penitência de carne, fez novena de São José. Mas quando conquistou, desistiu, parou. Porque daí achou que não precisava mais de novena, achou que não precisava mais fazer jejum, não precisa mais de penitência. Ou às vezes nós também desistimos do fracasso. Na primeira tribulação que aparece, nós desistimos. Rezei, encontrei uma dificuldade, travei, desisto. Porque muitas vezes, meu irmão, eu e você temos sido esses frouxos na fé. Nós temos desistido, em vez de insistir naquele que é o único que pode nos dar a salvação. Porque nós vivemos num mundo que tem procurado facilidades. Nós, cada vez mais, temos buscado as coisas que são fáceis. E aí, quando a gente encontra alguma coisa que é difícil, desiste. Procura na sua vida pessoal, na sua vida de trabalho, nos teus estudos, na tua faculdade, não sei. Mas hoje a gente tem tudo com muita facilidade, cara. Vai fazer um trabalho, joga lá no chat GPT e beleza, o trabalho está pronto. Tem professor que aceita, tem professor que não, mas de fato o trabalho está pronto. Ou então, porque para mim, na minha área, eu faço faculdade de Química, eu não sou louco, tá? Faço faculdade de Química e na minha área a gente tem que fazer muito relatório. E todos esses relatórios, assim, se eu colocar na internet, eu vou achar os relatórios. Porque é algo que é muito padrão dentro da matéria, né? Dentro do curso. Então, assim, sei lá, vou fazer uma prática
de química orgânica, e aí eu jogo lá no Google, prática tal, tal, tal e tal, e eu vou achar relatório da faculdade tal, vou achar relatório da outra, enfim, eu posso fazer um mesclado de informações, e aí eu não preciso ter dificuldade nenhuma. A única dificuldade que talvez eu precise ter seja parafrasear uma coisa ou outra. Mas quando nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, vai mostrar para nós o quanto talvez nós temos sido frouxos na nossa caminhada. Não sei quanto tempo você tem de oração na tua casa, não sei quanto tempo você senta para estudar a palavra, quanto tempo você senta para estudar a doutrina da igreja, não sei. Mas ao passo que nós deveríamos estar insistindo, muitas vezes nós estamos desistindo. E o chamado que o Senhor tem para mim e para a sua vida hoje, aquilo que Ele quer falar para mim e para você é: insista em mim. Insista em Jesus. É não desista. Persevere. Nós não podemos chegar na metade da nossa caminhada e desistir só porque encontrou uma dificuldade, ou talvez só porque aquilo não saiu da forma como você gostaria. Santa Rita de Cássia não fez tudo da forma como gostaria, mas perseverou. E além de alcançar a salvação dela, alcançou também a salvação para os seus. O seu perseverar hoje, o seu insistir hoje, pode não só trazer a sua salvação, mas trazer também a salvação dos seus. Porque é o seu testemunho que vai converter, que vai trazer as pessoas para próximo do Senhor. São José Maria Escrivá tem uma frase que diz assim: começar é de todos, perseverar de santos. Quantas coisas você começa na sua vida e não termina? E eu não preciso ir muito longe, posso falar de mim mesmo. Quantos livros eu não comecei a ler esse ano e não terminei? Às vezes comecei outros sem ter terminado o que eu estava lendo. Esse livro aqui é legal, deixa eu ler ele rapidinho. Aí lê tipo 10 páginas e esquece e já era já. Aí fica lá 2, 3, 4 livros sem terminar de ler. Quantas coisas talvez você não tenha começado na sua vida e não tenha terminado? E agora trazendo para a sua vida espiritual, essa que ainda não terminou. Assim como nós dizíamos no começo, eu pedi para vocês, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: não importa o tempo de caminhada, Deus ainda quer mais. Ele quer porque a sua vida, a sua caminhada, a sua vida espiritual, ela ainda não terminou. E eu preciso dizer uma coisa para você, é que neste caminho não existe aposentadoria. Eu não sei se você tem essa experiência, eu lá dentro de casa não, mas eu tenho essa experiência muito presente com a minha avó. A minha avó durante muito tempo fez muita coisa. Aí agora assim, a minha avó, você vai às vezes conversar com ela alguma coisa, ela: não, eu já fiz muita coisa já. Não precisa fazer mais tanta coisa assim. Não. E assim, eu estou usando o exemplo da minha avó, mas eu conheço inúmeras pessoas muito mais novas, que às vezes se casaram e deixaram as coisas de lado, porque disseram: não, quando eu era jovem eu já fiz muito. Ei, meu irmão, minha irmã, entenda, não existe aposentadoria. A caminhada, ela só termina quando você morrer. A sua vida aqui nesta terra só vai terminar quando você morrer. E é exatamente isso que a palavra diz para nós: quem, porém, perseverar até o fim. Quero ouvir você de novo. Quem, porém, perseverar até o fim. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: é até o fim.
não é 2, não é 3, não é 4, não é 5, não é 10, não é 20, é até o fim. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Aqueles que perseverarem até o fim alcançarão a santidade. E isso é tão sério. É tão sério isso que a palavra está dizendo para nós, que se você pegar, e você não precisa olhar agora, mas se você tiver a curiosidade de olhar na sua casa, se você pegar lá em Mateus capítulo 10, versículo 22, você vai ver que está dizendo a mesma coisa. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E é muito explícito isso para nós. É muito claro que é até o fim. Nós vamos passar por perseguições, vamos passar por dificuldades, vamos passar por tribulações na nossa caminhada. Mas lembre-se da frase de São José Maria Escrivá: começar é para todos, perseverar é de santos. Quer alcançar a santidade, sim ou não? Sim. Persevera. Persevera na oração. Persevera no teu grupo de oração. Persevera lá dentro da tua casa. Persevera no teu trabalho. Persevera na tua faculdade. Não desista. Pelo contrário, insista. A chave para a nossa salvação é a perseverança até o fim. A chave para minha e a sua salvação está na perseverança, mas é até o fim. Não é a metade. Seja qual for a situação que você passa ou passará na sua vida, persista até o fim. Porque o que vai importar no final de tudo não é como nós morremos. Se você perseverou até o fim, a palavra está dizendo, então você será salvo. Mas se você não perseverou até o fim, tchau e beijo. O que vai importar é como nós morremos. Prova disso: o ladrão que se converteu ao lado de Jesus na cruz podia ter vivido a vida inteira dele errado, mas morreu perseverante. Aí você vai dizer assim para mim: pô Pedro, mas aí então eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser e deixar para me converter só na hora que eu morrer? Eu vou dizer para você: tenta a sorte. Porque uma coisa é fato, nós não saberemos o dia, nem a hora. Por isso vigiai e ficai atento. Se você está aqui hoje nesse grupo de oração, o meu conselho para você é: persevere. Não vai querer arriscar, não vai querer tentar a sorte, porque pode ser que não dê certo. Mas se você perseverar até o fim, não sou eu quem estou garantindo para você, mas é a palavra. Persevere até o fim, mas de verdade. E aí então nós seremos salvos. E aí então você alcançará a salvação. Perseverar é insistir. E o que o Senhor fala para mim e para você é: não desista, é insista, continue, independente do que for, continue. Se tiver um dia ruim aí na sua vida, estiver fraquejando e tal, lembra lá de Santa Rita de Cássia. Se não aconteceu algo da forma como você queria, não seja mimado, lembra lá de Santa Rita de Cássia. Porque às vezes realmente não vai acontecer. Porque os planos de Deus são maiores que os nossos.
E talvez aquilo que você queria que acontecesse não fosse o plano de Deus para a sua vida. E por mais que você não entenda momentaneamente, insista, persevere. Porque talvez mesmo sem entender, momentaneamente, quando você entender, tudo vai fazer sentido na sua vida, na sua caminhada, na sua história. Que o Espírito Santo, neste dia, e em todos os dias, a partir de hoje, possa nos dar a graça e nos ajudar a perseverar até o fim. Até o fim. Queria te convidar a ficar de pé. E o que nós vamos rezar agora é justamente pedindo que esse Espírito nos ajude a ser perseverantes até o fim. Que esse Espírito que nos auxilia na nossa caminhada, nos auxilia no nosso dia a dia, possa nos ajudar a perseverar, a insistir, a continuar até o fim.